Estamos iniciando mais um programa Diálogo sobre a Vida. Eu, Eduardo Iver, meu grande amigo Marcos Rezende, conversamos sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti, ensinamentos que são sempre práticos e aplicáveis ao nosso viver. E o tema escolhido para hoje é a mente silenciosa. Nós vivemos numa sociedade em que o agito é constante, não só a agitação exterior das pessoas correndo de um lado para outro, lutando contra o tempo e querendo mais e mais, e indo atrás dos seus desejos, dizendo que não tem tempo a perder, que estão desperdiçando tempo fazendo coisas, às vezes, que são tão importantes como ler um livro ou meditar. Então, nós estamos numa sociedade que se acelerou demais. E essa aceleração da mente tem a ver com as redes sociais, com os estímulos constantes que a gente recebe via redes sociais, internet, pela TV. E essa correria maluca que nós vemos, especialmente nas grandes cidades. Então, quando nós falamos numa mente silenciosa, nós não estamos nos referindo apenas a uma mente que fez uma pausa, mas é uma mente que está consciente de si mesmo, uma mente que não quer dizer uma mente estática, não é esse o conceito que o Krishnamurti traz para a mente silenciosa, mas é uma mente que está plenamente atenta, onde o pensamento só faz aquilo que realmente precisa fazer e, como diz o Krishnamurti, é uma mente simples, que não está buscando recompensa, não está buscando experiências, né? Essa questão da experiência talvez seja uma das questões mais trabalhadas nos encontros, né, do Krishnamurti, porque nós temos, até por educação, aquela vontade de ter experiências, né? Experiências de todo tipo, experiências psicodélicas, experiências amorosas, experiências que sejam intensas, né? Então, as pessoas vão em busca de algum tipo de entretenimento que traga experiências novas, ou então podem ser também experiências gastronômicas que trazem novos prazeres. Então, essa busca constante de experiência não leva a lugar nenhum. E essa mentalidade de correr atrás das coisas, de correr atrás da experiência, acaba contaminando até a vida espiritual. E, às vezes, a meditação também se torna uma busca de experiência. O que você acha, Marcos? Do tema bem desafiante, né? Isso que você falou é a condição humana normal, né? Todo mundo está aí correndo atrás de alguma coisa, buscando algum tipo de satisfação, de preenchimento, de prazer, de ter, né? De ter isso, ter aquilo, ou experiências, como você falou, de toda ordem. A vida humana é um caos, né? Agora, interessante que é um tema que não dá para a gente teorizar muito sobre ele. Porque falar é fácil, fazer é que são elas. Né? Você vê como esses temas se interligam. Krishnamurti fala no silêncio da mente, no aquietamento, em estar no aqui, no agora, né? Porque a mente, o pensamento, ele é o passado ou o futuro, ele está projetando ou revisitando alguma coisa do passado, né? E ele vai estar aqui agora. Aí,
Então, o silêncio é quando você está aqui agora, simplesmente. Ela está quieta, ela está no agora. Aí você vai ver que lá nos Yoga Sutras, o Patanjali fala: yoga é a cessação de modificações na mente. Ou seja, é o mesmo silêncio. Então, quando você vai a todos os ensinamentos profundos das grandes religiões, você vai encontrar a mesma coisa, que é esse encontro com Deus, esse encontro com o sagrado, esse encontro com aquilo que está fora do tempo, depende desse aquietamento interior. Só que, para mim, isso é muito claro. Mas eu não posso dizer que eu tenha esse aquietamento o tempo todo. A nossa mente ela é muito viciada. Ela, de alguma maneira, absorve os valores da sociedade, né? Ela age, ela se movimenta sempre em função das coisas externas, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. Ela se contamina com movimentos tipo comparação. Por exemplo, a faculdade de comparar, que é do pensamento, ela é extremamente positiva para coisas práticas, né? Estou vendo que você está com um lenço no pescoço aí, deve estar frio aí em São Paulo, né, Edu? Então você foi e botou uma coisa mais quentinha. E se tivesse calor, você estava tirando o casaco. Então a gente compara um- um- uma roupa mais quente, uma roupa mais fresca, mas a gente compara para uso. Só que essa mesma função, a gente vai comparar pessoas, a gente vai comparar situações. E quando a gente faz isso, o que que nasce dessa comparação? A inveja. É muito sorrateira, muito sutil. Ninguém admite que tem inveja, mas está sempre comparando. Ó, oh, fulano está bem de vida, ó, oh, isso aqui e tal. O pensamento tem esses movimentos todos, né? Então, eu estava refletindo, né, quando você propôs o tema, será que a gente vendo tudo que não é o silêncio, a gente não poderia ter uma percepção do que seria o silêncio, né? Porque não adianta esse silêncio ser produto de uma decisão do pensamento, o silêncio forçado, né? A tal da concentração, que você foca naquilo, não pode entrar nada na mente, né? Ela é um enriquecimento da mente, enquanto a mente depende de flexibilidade, né? De estar vulnerável, de estar receptiva, né, de estar sensível. Então, quando você quer forçar ela a alguma coisa, ela, em vez de ficar sensível, ela fica embrutecida, né? Então, Edu, como é que a gente consegue falar desse tema de uma forma muito realística, assim, tipo, como a nossa consciência opera para que a gente possa, se não produzir esse silêncio de uma forma perene, porque acho que aí nós estaríamos iluminados já, né? Mas como proporcionar mais momentos desse tipo de esvaziamento, né? Sem entrar em conflito, sem brigar com o pensamento? Como que você vê isso aí, Eduardo? Pois é. Eu não sei se o Krishnamurti concordaria com a ideia de ter um método para você ter mais momentos de silêncio, né? Porque ele sempre se coloca contra os métodos. Mas eu me lembro que quando, no início dos meus estudos teosóficos, né, eu, eu vi um texto do Geoffrey, no qual ele falava da importância de nós desacelerarmos a nossa vida. E eu achei isso muito interessante, até hoje eu não esqueci. Foi muito marcante para mim, né? Porque eu percebi na hora a verdade do que ele estava dizendo. Nós não paramos, né? Nós queremos sempre mais, mais, mais. E essa busca de experiência é uma constante. E a gente percebe, a gente chega em casa, se sobra um tempinho, você vai, liga a TV, vai ver uma série, ou pega o celular, vai ver o WhatsApp, quem que mandou mensagem,
e é uma coisa ou outra, e a mente raramente tem um tempo para si próprio, um tempo para que nós sejamos uma luz para nós mesmos. Jesus fala muito também isso, né? De nós sermos uma luz para nós mesmos. Então, existe aí uma incoerência, né? Que nós queremos o silêncio, acho que todos nós, na vida espiritual, queremos o silêncio, valorizamos o silêncio, queremos nos aproximar do eterno, mas, ao mesmo tempo, nós queremos experiências, porque nós estamos condicionados a buscar a experiência, especialmente a experiência espiritual. Eu lembro que quando comecei a meditar, quase 50 anos, eu queria uma experiência espiritual com a meditação. Eu sentava e eu ficava esperando alguma coisa acontecer. E, às vezes, ficava meio frustrado de não acontecer nada, né? Quer dizer, estou pronto para uma experiência espiritual, mas, né, eu estou levando uma vida tranquila, tal, mas a experiência não vem, né? Estou estudando os livros teosóficos, o Krishnamurti, mas cadê a experiência, né? E aí depois que eu vim perceber, né, estudando mais a fundo o Krishnamurti, que essa busca de experiência é totalmente infrutífera. Você sentar esperando que aconteça alguma coisa é justamente a antítese da meditação, porque sempre que você busca alguma coisa, você está dentro do campo do pensamento. É interessante, né, Marcos? Quando a gente questiona quem está buscando experiência espiritual? É o eu, né? É o nosso eu que está buscando alguma coisa, inclusive a experiência que você pode obter, né, de ver luzes, ou desdobramento astral, ou todo tipo de experiência que se, se busca, ou você vê relatado em livros e tudo mais, né? Mas, enquanto houver um centro, um eu que está buscando essa experiência, a mente está ativa, né? Ela está ali correndo atrás de alguma coisa. Ela não está de bem com a vida, vamos dizer assim. Ela não está inteira. Em vez dela estar observando, ela está buscando e naquela expectativa. Será que agora eu vou conseguir? O que eu preciso fazer mais em termos de práticas, né? Eu vou fazer mais pranayamas, vou recitar mantras, vou fazer aquilo, tal, para conseguir uma experiência. Então, é muito sutil essa questão da experiência, especialmente quando ela se transporta para o domínio espiritual, porque ela acaba gerando uma falsa busca do eu por alguma coisa que pretensamente seria espiritual. Mas se é uma coisa que está dentro do domínio do eu, no domínio do tempo, no domínio da separatividade, não é real, né? Que Jesus fala o seguinte, que sempre que você busca uma experiência, não só existe um eu que está buscando, mas você está criando dualidade entre aquilo que é, aquilo que você está ocorrendo naquele momento e aquilo que você gostaria de obter através da experiência. Então, essa dualidade também faz parte do jogo do pensamento, não é? Pois é, o pensamento acaba virando um vilão, mas é um vilão que a gente não tem como expulsar por uma decisão do próprio pensamento, né? A gente tem que ter uma paciência, uma compreensão para que a gente deixe de dar crédito às invenções dele e permitir que ele se dissipe, né? Que venha esse estado de silêncio, né? É interessante que quando a gente se debruça para falar sobre isso, que nem a gente está falando agora, é de uma clareza tão grande, né, Edu? É de uma clareza tão grande, pelo menos para nós, que já estamos nessa estrada há muito tempo. Mas não é assim no dia a dia. A gente submerge nas coisas do eu. E eu já tenho um bom tempo que eu tenho acordado muito de madrugada, tenho dormido muito cedo e acordado 4 horas da manhã e tal. E se eu deixo o pensamento tomar campo, aí tá.
feita confusão, entendeu? Então, opa, peraí, calma, pera lá. Aí, de repente, eu pego algum trabalho que eu tenho para fazer, começo a fazer para não deixar ele ficar fazendo onda, né? Assim, mas não adianta você querer impor. Uma questão de realmente, é como se fosse domar um cavalo, alguma coisa assim, e você, de alguma maneira, tem que ter jeito para conduzir. Não é poder assim nesse sentido, é um outro tipo de poder. É um poder sereno, né? Aquele poder de quem descartou tudo. É um poder que vem e que leva a gente para essa dimensão que as coisas são mais íntegras, mais claras e tal. Então, eu acho que para todo mundo que está junto com a gente hoje, eu acho que é importante ficar claro isso, de que o pensamento é extremamente necessário para a vida prática, é o que nos diferencia dos animais, né? Ele, para tudo que é uma vida civilizada, você tem que estar pensando, agindo e tal, para coisa prática. Mas por que a gente extrapola com ele? E a gente faz isso o tempo todo, como você falou, buscando experiência. E essa busca de experiência nada mais é do que desejo. O desejo é criado pelo pensamento que projeta coisas e a gente passa a querer as coisas projetadas, sejam coisas externas ou internas, até pretensamente espirituais, como você falou, né, Edu? Então, assim, essa máquina fantástica, esse equipamento fantástico que a natureza nos deu, ele precisa ser observado sempre e tirado muito crédito das coisas que ele inventa. Tem que tirar o crédito, porque principalmente uma mente sagaz, uma mente assim forte, né? Mente de advogado, né, Edu? É um negócio terrível. E sabe convencer de uma coisa, né? É uma mente postante, mas que ela pode se desviar muito facilmente. Muito facilmente ela perde a sensibilidade, muitas vezes ela vira de uma espécie de doutrinação, que você quer ensinar os outros como os outros devem ser, né? Então, perceber a própria mente com seu movimento pretensamente espiritual, doutrinador, é muito importante, porque a gente já falou aqui tantas vezes que nós somos todos aprendizes. Não adianta a gente querer ensinar as pessoas. Cada um é um laboratório vivo. Cada um precisa compreender a sua própria mente, né? E aquela história, ela é sempre uma fuga do agora. Esse movimento do pensamento é sempre uma fuga do agora. Há o que é chamado de correto pensar. O Buda até falou nisso, né? Um dos passos lá do óculo caminho é o tal do correto pensar. O que seria o correto pensar? Se a gente cair na dualidade, a gente se perde de novo. Aí eu peguei uma passagem aqui do Krishnamurti, quando ele fala aqui assim, ó, o findar do pensamento, pois, é essencial, porque a mente precisa estar de todo tranquila, sem nenhum movimento para trás ou para diante, porque o movimento supõe o tempo e, consequentemente, temor e desejo. Olha onde está a fonte do temor e do desejo. Assim, quando a mente se acha de todo tranquila, é possível vir à existência aquilo que não se pode dar nome. Então, aquilo que não se pode dar nome é o sentimento do sagrado. Aí, se a gente inventar uma série de nomes, que não é, você vai chamar de Deus, você vai chamar de absoluto, você vai chamar de inominável, que não pode dar nome, porque a palavra não quer a coisa. Você vai chamar de consciência universal. Você pode dar o nome que você quiser. Mas isso não é matéria de palavra, nem de intelecto. É matéria de cada um encontrar dentro de si. Cada laboratório se abrir
através desse aquietamento, de cessar essa busca toda, essa busca de preenchimento, de chegar em algum lugar. À medida que isso for cessando, essa outra coisa mais sutil vai chegando, né? E aí ele fala que o pensamento tem o seu lugar. E, portanto, o lugar do pensamento deve ser correto pensar. O correto pensar, provavelmente, é o pensamento iluminado por esse vazio e dá a ele direções, direciona o pensamento para ações corretas, ações benéficas, ações não egocêntricas, né? Porque é ele o pensamento que faz o link da nossa natureza espiritual com as nossas ações no mundo. Então, quando ele está sendo guiado por essa força, essa inteligência mais sutil que ele é capaz de pensar corretamente. Como seria, na sua opinião, Edu, essa coisa de pensar correto? O que seria isso, hein? Esse é um termo que é típico do budismo, né? Nós temos que ter, assim, cuidado de não... Aquela outra, a palavra não é a coisa, né? Porque o correto e o errado está dentro do campo da dualidade. Mas eu estou entendendo o que você está falando no sentido de que o pensamento, quando ele age em afinidade com os nossos princípios superiores, ou seja, quando o pensamento age inteligentemente, quando a mente é iluminada, eu não sei se a gente pode usar a palavra pensamento quando a mente é iluminada, porque ela não está conjecturando, ela não está classificando, ela não está comparando, que são atributos típicos, né, do intelecto e do pensamento. Mas existe o uso dos atributos da mente, né, de uma maneira diferente. Ou seja, você pode fazer tudo aquilo que você faz, mas quando você leva uma vida iluminada, você não faz por auto-interesse. Isso é que talvez faça a grande diferença. É quando as suas ações, até os seus pensamentos, não são voltados para o benefício pessoal ou o benefício da sua família, do seu grupo, etc., ou até do seu país. Quando você pensa em termos universais, né? Chegamos ao final dessa primeira parte do nosso programa. Vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouco estamos de volta. Fiquem conosco. Estamos de volta com o programa Diálogos sobre a Vida, comentando aspectos da obra de Jiddu Krishnamurti. E o tema de hoje é a mente silenciosa. Que o pensamento, como você falou, ele tem o seu lugar, né? Quando ele está buscando alguma coisa, ele geralmente está buscando algo para o eu, né? O eu que está querendo chegar a alguma coisa, está querendo obter alguma coisa. E, em alguns casos, quando se trata de questões materiais, isso não tem tanto problema. Você querer estudar, você querer fazer uma faculdade, isso é perfeitamente normal. Mas o problema maior é quando existe um despertar de uma mente competitiva, de uma mente que quer poder, de uma mente que quer cada vez mais para si. Isso é que torna as coisas muito mais difíceis. E, mas eu vejo, sim, que se uma pessoa que está aberta para os planos superiores, que é uma luz para si mesmo, como diz o Krishnamurti, ela está numa outra dimensão. Ela vê o mundo de forma diferente, porque ela vê com outros olhos. Ela não vê com os olhos do interesse pessoal. Ela não quer chegar a lugar nenhum.
ela não quer ter nenhum tipo de experiência pessoal. Mas o Krishnamurti fala uma coisa muito interessante, né? Essa mente não é uma mente estática, inerte, desinteressada, em cima do muro. Pelo contrário, uma mente silenciosa, esse é o tipo da mente que é capaz de realizar coisas incríveis. Uma mente silenciosa é uma mente que é capaz de grande atividade. E pode parecer paradoxal, né? Uma mente silenciosa pode realizar grandes coisas. Ela pode ser muito ativa. E, ao contrário do que se pensa, uma mente realmente eficiente, uma mente clara, uma mente capaz de fazer grandes coisas, grandes atos, é uma mente silenciosa. Isso que parece estranho, né? Porque nós achamos que a mente silenciosa fica quietinha lá e não faz nada. Mas, pelo contrário, quando a mente está silenciosa, a sua ação é uma ação iluminada, né? Que nem está dito no Bhagavad Gita, né? Uma ação que ela vem, não digo pronta, mas ela é inspirada pelo seu Dharma, pelo seu objetivo maior de vida, que não é um objetivo do eu, mas faz parte do grande plano. Então, eu vejo assim que nós percebemos que é possível nós termos uma mente extremamente benéfica, extremamente voltada para o bem comum e, ao mesmo tempo, essa mente ser uma mente silenciosa, porque ela está totalmente tranquila, ela não está preocupada com nada, ela não está querendo ganhar nada, ao contrário, ela está totalmente desperta, aware em inglês, né? Aquela mente que está viva, né? Com grande energia. E essa é uma condição também importante. Uma mente silente ela consegue captar muito mais energia, porque o conflito é que joga toda a energia para o ralo. Se você tem uma mente viva, né, uma mente que não está preocupada com nada, uma mente voltada para aquilo que é, vamos dizer assim, o seu propósito maior nessa existência, aí eu acho que você é capaz de fazer aquilo que a vida espera de você. Na verdade, você não precisa nem perguntar o que a vida espera de mim. Você já sabe, né? Você não escolhe. Você vai lá e faz, usando toda a sua capacidade, usando toda a sua inteligência, todos os dons que você recebeu. Edu, esse ponto que eu coloquei do correto pensar, que você desenvolveu falando que essa mente silenciosa ela é muito ativa, né? Aí a gente fica assim, mas como ela seria muito ativa sem usar o pensamento? Como seria? Tem muito a ver com a motivação, como você falou, né? Se a motivação não é egoísta, o pensamento vem cumprindo bem a, os aspectos que derivam daquela motivação não egoísta, ou seja, ações até práticas, né? Agora, quando a motivação é egoísta, ele se fecha em si mesmo e aí não existe. Aí o pensar é só vem a mim, o que me interessa, o que me dá prazer, o que eu gosto, o que eu quero e assim por diante. Então, ainda que essa coisa do correto ou errado possa dar a ideia da dualidade, o Krishnamurti, volta e meia, ele fala isso. Olha como ele fala. Ora, como começar a pensar corretamente? Para pensar corretamente, você precisa conhecer-se a si mesmo. Se você não se conhece, não tem base para pensar corretamente. E, portanto, o que pensar não terá valor. Então, esse conhecer-se a si mesmo, ele passa por compreender o funcionamento da mente, compreender a tendência da mente, compreender que o pensamento tem essa tendência de se voltar para si mesmo, pelo menos para nós, na nossa civilização atual,
E quando a gente compreende que ele tem essa tendência, a gente começa a tirar o crédito das coisas que ele dá, que ele fala. Porque a maioria das pessoas acham que o pensamento é a parte mais interna delas. A maioria das pessoas, se você tirar tudo, fala, não, eu sou o que eu penso. E é mesmo. É aquela história. Você só pensa em futebol, você está todo dia no estádio. Você só pensa em bebida, você está todo dia no bar. Assim, cada um é o que pensa, de alguma maneira. Mas todo esse trabalho de autoconhecimento mostra que existem dimensões mais sutis do que o pensamento e que podem, através desse silenciar do pensamento, dar um outro colorido à vida, né? Então, eu vejo que a questão do pensar correto passa muito por você ver a motivação. Se você conseguir olhar a motivação real, genuína, de todos os teus pensamentos e ações, se você cair na verdade da motivação, você vai encontrar 90% das vezes uma motivação egoísta. Se você não brigar com isso, só perceber, você vai ver que o impulso egoísta ele já se enfraquece. Isso não quer dizer que você vai virar um vegetal, ao contrário. O desejo que você tinha, que você nutria com o pensamento, se você, se você enfraquece ele num certo sentido, ele se fortalece em outro. Ou seja, ele vai para um nível mais sutil que é capaz de atrair mais fortemente a situação, a coisa que você queira, do que quando o pensamento fica obcecado, desesperado naquilo, entendeu? Então, assim, eu acho que esse correto pensar, como ele diz aqui, não é produto do simples cultivo do intelecto. Tampouco é submissão a padrões, por mais dignos e nobres que sejam. O correto pensar nasce com o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento pressupõe você compreender que o pensamento não é você. Ou seja, ele é um instrumento seu. Assim como a sua mão é um instrumento seu, ele é um instrumento seu. Né? E que, a partir daí, nem tudo que ele fizer está bem feito. Aí vem o refletir, vem o ponderar, vem o considerar, e as coisas se clareiam. Eu tô entrando por aí, Edu, porque eu quero que esse tema nosso seja desenvolvido de uma maneira muito real, né? Porque é fácil a gente falar do silêncio, é fácil a gente falar de coisa sublime, mas a gente tem que falar de algo muito real, que esteja dentro do nosso viver, para que esse viver possa se abrir, possa se oxigenar com algo mais sutil e benéfico. O que você acha, meu irmão? Eu concordo com você que nós não podemos idealizar a questão do silêncio. Ele tem que ser algo vivo, algo que está relacionado ao nosso dia a dia, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que nós, em determinados momentos, nós imergimos, né, dentro de uma atmosfera de silêncio que é muito diferente daquela atmosfera de busca do pensamento convencional, que está atrelado ao desejo, querendo coisas para si, querendo experiências, querendo posses e realizações, poder, etc. E existe um tipo não sei se a gente poderia chamar de experiência, mas, por exemplo, você, num dado momento,
você ouve uma música, não é? Uma música de grande beleza, uma sinfonia de Beethoven, ou uma peça para piano de Debussy, ou de Rachmaninoff, enfim, existem obras belíssimas, né, dentro da, da nossa cultura, né, tanto ocidental como oriental. Então, existem certos momentos em que pode ser a música, pode ser outra coisa, pode ser a visão do belo, em que nós somos transportados por uma dimensão que não é aquela dimensão ordinária, em que o pensamento está atrás de alguma coisa, está distraído, né, querendo preencher o tempo com todo tipo de bobagem, de vendo TV, etc., etc., né? Existem esses momentos que eu considero especiais, em que nós somos transportados, literalmente, é como realmente é como se a mente tivesse totalmente satisfeito, nosso ser tivesse totalmente satisfeito, não quisesse mais nada a não ser viver aquele momento intensamente, aquela beleza daquela música, ou a beleza de um pôr do sol, como diz o Krishnamurti, a grandiosidade da vista do oceano. Né? Ele fala uma coisa muito interessante, assim, quando você olha para o oceano e fica impactado com a beleza, a grandiosidade daquele oceano, especialmente se o oceano tem ondas, tem diferentes cores, com nuvens, né? Aquilo lá nos causa um impacto. E ele falou, a experiência, o que você está sentindo, não é uma experiência pessoal, é uma percepção de algo que não é do intelecto, não é do eu. A experiência sublime, né, da grandiosidade do oceano não pertence a ninguém. Está lá. Qualquer um pode chegar e ver se tiver sensibilidade. E por isso que ele dá muita importância à sensibilidade. E quando você tem sensibilidade, você está diante de uma cena grandiosa, a mente, né, se maravilha com aquilo e ela vê quão pequeno eram as outras coisas que ela estava envolvida. Então, esse é um momento que eu considero de grande importância na nossa vida, é um momento meditativo, porque a mente não tá agitada, ela está inteira ali, ela está dinâmica, ela está observando com todo cuidado cada detalhe do oceano, com as suas ondas, cada nuance das nuvens, as sombras. Então, ela está totalmente imersa naquela percepção, e isso eu chamo uma experiência meditativa, porque ela, ela nos transporta para uma sensação de beleza, do sagrado, uma sensação de você tocar alguma coisa que não é medíocre, né? Que não é corriqueiro, que não é imitação, que é total, né? Que é inteiro. Mas tem um detalhe aí, Edu. Não é você que toca, é ela que te toca. Não é a gente que chega nela, é ela que vem a nós, né? É esse estado que você descreveu, que é um estado muito sublime, né, de autoesquecimento completo, ele vem de vez em quando, se a gente dá condições para que ele venha, né? Mas, por conta do próprio movimento do pensamento, a gente bloqueia ele. Eu tenho reparado que nesse acordar cedo, às vezes você acorda com a mente tão límpida, tão vazia, num estado assim, quase flutuando. E outras vezes você acorda cheio de lixo na cabeça.
né? Então, essas ondas mentais, elas vêm, sabe lá de onde, vêm do nosso inconsciente e do nosso ser mais profundo também. É como se a gente tivesse que fazer faxina o tempo todo para que esse ar puro pudesse vir, essa energia nova pudesse vir, né? E essa faxina é tudo que não é, não é, não é, não é, não é. Porque se eu disser que eu vou tocar, eu já estou ali tocando, né? Você está sem microfone. É que nem Eu aquele. estava dizendo, quem está tocando é o eu, né? Exatamente. É que nem aquela passagem do Luz do Caminho que falava: verás a luz, mas nunca tocarás a chama. Porque se você quiser tocar a chama, já é esse eu, né? Então, assim, esses momentos de esvaziamento, eles vêm a nós. Agora, como nós estamos numa cultura muito mental e os vícios do pensamento são muito grandes, o blá, blá, blá do pensamento pulando de um assunto para o outro, outro para o outro, sempre num estado de distração, né? Isso é uma realidade para todo mundo. Então, o pouco que a gente consegue compreender esse estado de distração é um estado de desatenção, né? E a gente, percebendo esse movimento pula-pula aí do pensamento, só por percebê-lo já há um nível de atenção maior, né? Já há um estar no aqui e no agora. Então, assim, é uma lógica fácil de entender, de que a vida é sempre agora, o passado não existe, o futuro não existe. E o presente, ele é onde você pode exteriorizar a vida. Você não pode ir lá no passado mudar, nem pode querer viver por antecipação. É isso? Para as coisas materiais, a gente joga com o tempo. Faço isso para obter aquilo. Mas para as coisas da consciência, o tempo é altamente enganoso, ele não existe. Então, é fácil entender isso, que atenção é você estar no presente, estar vivendo agora. Agora, o operacionalizar isso na nossa consciência é que é complexo, porque na maioria das vezes a gente vai com esse pensar dual para resolver essas coisas que não comportam dualidade. Ou você compreende ou não compreende. Às vezes é muito mais honesto você dizer não compreendo e tudo bem, né? Do que você fazer uma especulação sobre uma dimensão que o pensamento não consegue dominar, não consegue controlar, né? Que é mais sutil do que ele próprio, né? Então, esse panorama, para mim, é claro. Agora, cada um tem que fazer por si o trabalho no seu laboratório, que cada um é um laboratório. Quando se fala em vida espiritual, caminho espiritual, cada pessoa é o caminho. Não existe um caminho para lá ou para cá. O caminho é a transformação na consciência que vai acontecendo quando nós compreendemos como nós funcionamos, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto mentalmente. E aí nos abrimos para algo mais sutil do que tudo isso, e daí recebemos o amor, a sabedoria, que vai guiar os atos do pensamento. O próprio Krishnamurti diz que amor e sabedoria são a mesma coisa. Então você imagina uma pessoa no estado de compaixão, dizendo palavras sábias, né? Ela usa o pensamento para dizer essas palavras, mas o pensamento está guiado por algo mais sutil do que ele. Então não é uma ausência de pensamento, é o pensamento no seu devido lugar, né? Então, a importância da gente falar do silêncio não é assim, você tem que produzir o silêncio, você vai se forçar. Isso não vai acontecer, você não vai conseguir, né? Agora, saber que existe o espaço, ou que nem aquela meditação que fala do espaço entre as nuvens, né?
Os pensamentos são as nuvens que entram e saem. Mas entre as nuvens existe o espaço infinito. Esse tipo de analogia traz uma percepção bem legal desse aquietamento que a gente está tentando desenvolver hoje, né, Edu? Não é uma coisa absoluta, né? Vai entrar uma nuvem, né? E aí, se você tem essa compreensão de como a mente é, que ela é esse espaço infinito, e que o pensamento são as nuvens que entram e saem, aí você já, opa, peraí. Aí o pensamento já não é o todo-poderoso, já não é você. Você já não é o pensamento. Chegamos ao final do nosso programa. Vocês podem estar com a gente nesse e em outros programas, não só no YouTube, no canal da TV Sobre, como também no canal, também no YouTube da Sociedade Teosófica no Brasil. Até o próximo programa.